Olá, tudo bem com você? Então, o Mostre a Sua Arte volta com força total. Vamos ver o que nós temos para, a partir desta sexta-feira, um romance de Arthur Tomás, dos leves romances ao léu, chamado Pedro Centauro. Vamos olhar por dentro? A contracapa diz o seguinte: após um livro de trovas, Arthur Tomás retorna com este romance, que nada se parece com um trama açucarada. Aqui temos personagens que parecem reais por conta do jeito simples e o amor pela rotina no campo, onde a vida passa mais devagar, sem o frenesi dos centros urbanos. É uma publicação que trouxe muita satisfação ao autor. A cada capítulo, ele se sentia mais motivado e apaixonado pelas figuras centrais, que destacam, cada um ao seu modo, o que existe de mais importante e os laços estabelecidos. A porteira está aberta, não se acanhe, conheça esse enredo. A dedicatória às minhas sobrinhas e aos meus sobrinhos, que são a razão de viver da minha irmã e irmãos. Vamos aos agradecimentos. Na capa final, Arthur Tomás, além de ser meu pai, é também escritor em seu 8º livro. Pedro Centauro é um romance ambientado nos rincões brasileiros, entre pessoas simples e que baseiam suas vidas nos conceitos de trabalho, honestidade e principalmente no amor. Tenho a certeza que o leitor, a leitora, vai apaixonar-se pelos personagens. Juliana Couto Souto Maior, fisioterapeuta especialista em neurologia infantil. E o prefácio foi escrito por Roberto Tomás. Digno de fazer inveja à Netflix em uma de suas séries mais famosas, Yellowstone, que traz como seu protagonista o não menos famoso Kevin Costner, este livro é diferenciado. Aqui conhecemos Pedro Porteira e todo o seu entorno de personagens impressionantemente brasileiros que sempre povoaram nosso imaginário, principalmente em decorrência das histórias contadas por nossos avós. A narrativa muito minuciosa e caprichosamente detalhada nos conduz de maneira encantadora, como se estivéssemos com olhos cerrados, buscando imaginar cada pedaço do lugar e espaços do pitoresco e aprazível sítio. E discorrendo de forma brilhante nesse prefácio, Roberto Tomás finaliza em seus 3 últimos parágrafos. Como leitor e prefaciador durante o rápido e divertido transcorrer das páginas, me imaginei de botas, chaparreiras, armado e, óbvio, manejando gado. É um livro que teve a ousadia de ser leve em meio à tormenta da cidade grande. Um convite a pensar no céu, absurdamente estrelado do campo brasileiro, iluminado pela lua. E o calor do sol, brindando o trabalhador rural, fazendo-o suar pelo merecido salário. Pedro Centauro é um abraço apertado de vitória, após 8 segundos no lombo do pulador. Roberto Tomás, operações especiais, mestre em karatê e jiu-jitsu, árbitro de MMA, mestre e doutor honoris causa, treinamento em alto rendimento. Serão 15 encontros maravilhosos, que começamos hoje, é claro. Mas, Luciano, e os agradecimentos, você voltará neles? Sim, já estou aqui. Porque mais do que lê-lo, eu considerei também um ato de amor essa escrita do Arthur. A minha amiga Elaine Ferreira Bueno, uma das diretoras da Bueno Editora, há algum tempo, enquanto escrevia meu 3º livro, disse a ela, retomando os agradecimentos. A minha amiga Elaine Ferreira Bueno, uma das diretoras da Bueno Editora, há algum tempo, enquanto escrevia meu 3º livro, disse a ela, histórias de amor com finais felizes não são histórias, mas contos de fadas. Gentilmente ela respondeu que não era bem assim e recomendou que não destacasse esse pensamento no livro. Entendi e aceitei a sugestão. Elaine, eis aqui a história de amor. Você tinha razão. Vamos dar início ao 1º capítulo, O Sítio,
Sol e Lua. Esta história acontece nos rincões brasileiros. Uma vez perguntaram a um antigo morador da região por que o sítio chama-se Sol e Lua. Ele prontamente respondeu: o sol e a lua são os companheiros inseparáveis do homem do campo. O proprietário desse sítio era Pedro Porteira. Daqui a pouco veremos a razão do apelido Porteira. Com muito trabalho, Pedro conseguiu comprar 2 sítios adjacentes, o que tornou a propriedade do tamanho adequado para a criação de gado leiteiro e produção de leite. Eis agora o porquê do apelido Porteira. Certa manhã, andando pelo sítio, ele viu o seu touro no piquete, em um assomo de fúria, arremeter-se contra a porteira. Pedro, muito forte, amorteceu o impacto da marrada contra a porteira. Em seguida, subjugou, segurando o anel de aço colocado na narina, acalmando-o e conduzindo-o mansamente até a cocheira. Essa cena foi presenciada por quase todos os trabalhadores do sítio, que imediatamente passaram a chamá-lo de Pedro Porteira. O sítio possuía uma grande casa-sede, além de 2 quartos e uma cozinha ampla que integrava com um espaço coberto onde havia um fogão a lenha. No quarto de Pedro tinha um armário, de ferro, duplamente chaveado, onde ele guardava as armas do sítio, a dele e as munições. Todas as noites conferia as armas que haviam saído e retornado com os peões que faziam a segurança dos moradores e também o número de munições. Antes de ir dormir, levava sua arma até a mesinha de cabeceira, caso precisasse repelir qualquer eventual invasão noturna ao sítio. Como veremos, Pedro não era um homem violento, mas muito zeloso com a segurança de seus trabalhadores e moradores. Na propriedade tinha um enorme salão, onde eram realizadas as refeições e as esporádicas reuniões dos funcionários. Esse salão contava com 3 grandes mesas de madeira e um aparador. O lema de Pedro era o seguinte: onde se trabalha é onde também se alimenta. Portanto, todos os trabalhadores e moradores, se desejassem, podiam fazer gratuitamente as refeições no local. Havia uma pequena casa situada atrás da sede, um conjunto de 8 residências. Onde ficavam os trabalhadores e trabalhadoras casados e um confortável alojamento para os solteiros. Existia ainda um grande celeiro com muitas cocheiras, onde ficavam as vacas leiteiras para serem ordenhadas manualmente ou com o auxílio de uma ordenhadeira mecânica. Outras características eram os piquetes para o manejo dos animais e um lago abastecido por uma mina d'água, que nascia no pé da serra. Nesse lago, Pedro optou por não criar peixes para evitar possíveis invasões noturnas de pescadores. Construiu também uma capelinha, onde os moradores podiam exercer livremente sua fé. Havia uma arena para a realização dos rodeios, que eram a paixão de Pedro, construída por proteção acolchoada nas laterais, e muita areia, para minimizar os danos físicos aos participantes, visto que os tombos eram inerentes a essa prática esportiva. Gildásia, uma antiga moradora, quando chegou ao sítio, procurou Pedro para dizer que tinha experiência com galinhas poedeiras e pediu que a deixasse construir um galinheiro no seu quintal, garantindo o total asseio do espaço. Pedro concordou e colocou sua equipe para edificá-lo sob a orientação da funcionária. Ao terminarem a obra, foram comprar 20 galinhas em um local indicado por ela. Pedro pediu a um peão que fosse dirigindo a caminhonete para assim ajudar Gildásia a trazer as gaiolas. Compraram as galinhas e um galinho muito novo. Durante o retorno, Pedro veio com o galinho no colo, fazendo carinhos para acalmá-lo. Isso bastou para que todas as vezes em que ele ia até o galinheiro, o galinho pulasse em seu colo. Nos fundos da propriedade cultivavam uma horta e um pomar,
onde os moradores plantavam e colhiam de acordo com a necessidade. E assim terminamos esse nosso primeiro capítulo. E se você já adquiriu ou não adquiriu ainda e vai adquirir, e se ali na passada das páginas que eu mostrei, o nome do nosso próximo capítulo é Clarice. Quem será Clarice? O que Clarice faz dentro do Pedro Centauro, desse romance, dos leves romances ao Léo? Então, na próxima sexta-feira nós teremos quem é Clarice. Ou se você comprar antes e quiser colocar lá nos comentários, né, dar um spoiler para quem é Clarice, eu estarei lá. Até a próxima!